O Brasil tem uma das taxas mais altas de mortalidade causada pelo câncer do colo do útero, uma doença curável se for diagnosticada na fase inicial. A mulher pode se prevenir ao fazer exames de Papa Nicolau periodicamente. O farmacêutico citologista é peça fundamental na prevenção da doença do colo do útero ao realizar o exame. A TV CRF-DF entrevistou sobre o assunto a doutora Gilcilene Maria dos Santos Elchaer, farmacêutica especialista em citologia clínica. Doutora, como a senhora vê a atuação do farmacêutico na citologia clínica? É uma habilitação legal? Eu não digo só que é uma habilitação legal, mas é uma habilitação extremamente necessária. Haja visto que hoje nós temos ainda um grande número de pacientes que morrem de câncer de colo uterino. E desde 1931, com o advento do Decreto de Lei 20.377, o exercício da citopatologia foi reconhecido como atribuição do farmacêutico. Desde então, o farmacêutico citologista vem exercendo esta habilitação com muita propriedade e muita responsabilidade. Quais são os fatores de risco que levam as pacientes a desenvolver esta patologia? Hoje já se sabe que a principal causa do câncer de colo uterino, cerca de 99% dos casos ou até mais, são atribuídos ao HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, todos os fatores que permitem que essa paciente tenha contato com esse vírus e seja infectada por este vírus, é importante de ser analisado nesta doença. Então, por exemplo, fatores que pacientes que têm a vida sexual muito precoce, iniciam a vida sexual precocemente, elas têm mais risco, a predisposição, a disposição a esse vírus HPV. Além disso, já tem outros fatores, como pacientes que têm múltiplos parceiros sexuais, não têm parceiros fixos, também são mais predispostas ao vírus. Pacientes que têm uma dieta pobre, por exemplo, em vitamina A, vitamina D, pacientes que tiveram muitas gestações. Na verdade, tudo isso favorece com que o sistema imunológico seja um pouco debilitado, fique um pouco debilitado. E quando isso acontece, junto com a exposição ao vírus HPV, aí a paciente fica mais susceptível a esta infecção, a transformação dessas células, até originar o câncer de colo uterino. Existe tratamento e cura para esta doença? O câncer, se a gente pegar a história natural do câncer de colo uterino, é uma patologia que demora desde a sua infecção até a instalação de um carcinoma invasivo, que é aquele que saiu do útero, invadiu outros órgãos do corpo, demora em cerca mais ou menos de 10 anos. Hoje já se sabe que tem alguns tipos do vírus, como por exemplo o HPV do tipo 16, que ele pode levar a um câncer em até 3 anos depois da infecção. Mas tudo isso, o que acontece? Ele tem 5% de chances de levar a um câncer invasivo em 3 anos. Em 10 anos, os dados estatísticos mostram 10% de probabilidade de levar a um câncer invasivo, pelo esse HPV 16. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você tem ainda esse prazo para você diagnosticar lesões pré-malignas, ou seja, células que estão alteradas ao exame, mas que você detecta essas células antes de se transformarem em malignas invasivas e, consequentemente, você pode estar tratando, propiciando aí o tratamento e a cura dessa patologia. De quanto em quanto tempo as mulheres devem realizar este exame? Hoje o Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que este exame, ele tem que ser um exame que tem uma prioridade na realização de pacientes entre 25 a 60 anos. E essas pacientes, elas devem realizar, se tiverem vida sexual ativa, tem que realizar esse exame uma vez ao ano, pelo menos. Após 2 anos de diagnósticos negativos, ou seja, realizou e não apareceu nada no laudo, nada na citologia, ela pode realizar esse exame de 3 em 3 anos. Só que ele fala de 25 a 60 anos, mas a gente vê que hoje as pacientes elas iniciam muito precocemente a vida sexual. E muitas vezes elas não têm todos os cuidados na prevenção do HPV, que seria o uso de preservativo, fazer o sexo, que a gente chama de sexo seguro. Então, por isso, hoje a gente já encontra, por exemplo, na minha rotina, eu já diagnostiquei casos de câncer em pacientes de 23 anos de idade, que iniciaram 22, 23 anos, que iniciaram sua vida sexual muito precocemente. Então, a recomendação é que se a paciente tem vida sexual ativa, ela deve fazer esse exame pelo menos uma vez ao ano. Como o farmacêutico pode se capacitar para realizar este exame?
Desde a graduação, o farmacêutico já tem essa disciplina de citologia clínica ou citopatologia no seu currículo. Só que essa disciplina ela se mostra ainda insuficiente para o farmacêutico desempenhar a função de citologista. Então, o ideal é que ele procure um curso de especialização em citologia clínica ou em citopatologia. Estes cursos eles são oferecidos em diversas instituições do Brasil. Eu venho vendo, através de jornais e revistas na área farmacêutica, que várias instituições em vários locais do Brasil oferecem cursos de especialização. Então, ele tem que fazer essas inscrições, passar por um processo seletivo e fazer este curso que dura em média de 1 ano a 1 ano e meio. Aí sim ele vai estar capacitado ao exercício da citopatologia. Você tem acompanhado, através do CRF-DF, as inúmeras ações do Conselho para promover a capacitação e atualização dos seus associados. Participe você também. Confira na agenda no site crfdf.org.br. Te espero na próxima edição.